Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 30 de junho de 2025, uma segunda-feira, último dia do mês de junho, né? De 2025. Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, em Josué 15, tá? As terras da tribo de Judá. Eita. Lembra de Jesus, leão da tribo de Judá. Jesus, leão da tribo de Judá. Vamos lá? A terra das tribos de Judá. As terras distribuídas da tribo do Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até as fronteiras com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Sangue, Deus apareça, porque o objetivo desse canal, meu Deus, é pregar a tua palavra em tempo e fora de tempo, porque a tua palavra ela é perfeita, a tua palavra é tudo em todos, a tua palavra, Pai, é o nosso alimento, é o refrigério para a nossa alma. Deus, continue, Pai, falando conosco, continue nos ajudando, nos fortalecendo, para a honra e glória do seu nome. Amém, Jesus, amém. A palavra do Senhor vai dizer assim, as terras da tribo de Judá. As terras distribuídas da tribo de Judá, clã por clã, estendiam-se para o sul até as fronteiras com Edom, até o deserto de Zin, no extremo sul. Suas fronteiras sul começavam na ponta da terra do extremo sul do mar, né, Salgado, e passava pelo sul da subida de Acabrim, prosseguia até Zim, e daí até o sul de Cades Berneia. Depois passava por Erzon, indo até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali continuava até Azimon, indo até o ribeiro do Egito e terminando no mar. Essa era a fronteira sul. Então, aqui está falando, né, das terras, né, da tribo de Judá. Então, a igreja, sempre quando fala de Cades Berneia, a gente lembra que Benzer era onde quase tudo começou, né? Deus falou assim, para eles, né, ali, como eu posso dizer, tem uma palavrinha certa, né, ali, é, Cades Berneia é ali, fica, vamos dizer, ficar perto ali do Mar Morto, ali, para aquele meio, por baixo ali, né, fica Cades Berneia, perto do litoral mediterrâneo. Então, assim, era tudo na Sudecomanai, ao redor ali, né, né, da terra de Judá, ok? Dali das fronteiras sul, né, que estava ali nas extremidades. Então, tinha o Mar Morto, Cades Berneia, né, o Mar Morto que avançava por baixo de Cades Berneia, para então chegar ao litoral mediterrâneo, na foz de Wadi. Então, é muita coisa. Mas a gente vê que era a bênção de Deus, tá? Então, vamos continuar. E aí, era uma fronteira abençoadíssima, tá? A gente tá falando da fronteira que Deus deu para o seu povo. Era a fronteira de Judá, né? Vamos prosseguir aqui, ó. No 5, a fronteira oriental era o mar salgado até a foz do Jordão. Então, assim, Jordão, onde tudo começou, tá bom? O que a gente lembra do Jordão, né? Jesus, ele foi batizado aonde? No Rio Jordão, tá? Então, o Rio Jordão, ele tem muito a ver, né, com as coisas ali da tribo de Judá, que pertence a Jesus, tá? Então, é tudo muito ali entrelaçado. Por isso que quando eu falo que a palavra de Deus, ela não perde, ela se entrelaça, ela se costura, tá? Por quê? Porque tudo contribui para a promessa que Deus falou, que nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, assim, por mais que o diabo tenta desfocar as promessas de Deus, Deus, ele continua vai, em nome de Jesus, né? As fronteiras norte começavam na Enseada, na Foz do Jordão, e subia até Belgloa e passava ao norte de Bet-Araba, né? Olha lá. Eu gosto muito quando fala do Jordão. Gente, eu acho lindo. Ao norte de Bet-Araba, até a pedra de Boá, filho de Rubem, né? A fronteira subia então ao vale de Acor-Debi, virava para o norte, na direita de Grigal, que ficava de frente da subida de Aduim, ao sul do ribeiro, passava pelas águas de
em Semes, indo até em Rogel, depois subia pelo vale de Ben-Rinom, ao longo das encostas sul da cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Ó, então subia pelo vale de Ben-Ridom, ao longo da encosta do sul das cidades dos Jebuseus, isto é, Jerusalém. Dali subia até o alto da montanha oeste do vale de Rinom, no lado norte do vale de Refaim. Então, os Jebuseus, isto é, a cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém, né? Você sabe que Jebuseus, né? Uma hora a gente começa a entender por quê. Porque todas essas fronteiras, né? Do norte ali, que é a fronteira de Judá com Benjamim, seguia o oeste, desde a foz do Jordão, né? Do vale ali. Então, igreja, era muita coisa. Depois, ao noroeste, até a cidade litorânea de Jebinel, posteriormente chamada Jasmine. Aí depois o noroeste até a cidade litorânea. Aí depois Rinom, imediatamente ao sul de Jerusalém. Então, estava tudo interligado, com propósito, né? Então, a gente vê Jordão, Jebuseus, que é Jerusalém, né? Então, Israel, é tudo, né? Tudo entrelaçado ali com uma bênção, tá? A gente tá falando com o povo de Israel tomando posse, aleluia, né? E hoje a gente sabe que 4.000 anos depois, né? Jerusalém, ela é o que? Capital de Israel, tá? Foi reconhecida por Donald Trump em 2018, 2017 aí, né? Em 1948, Israel é reconhecida como Estado, como nação de novo e volta para o centro do mundo. Vamos continuar. Do alto da montanha, as fronteiras prosseguiam para a fonte de Nefitoá, ia para as cidades do monte Efron e descia em direção de Balá, que é Quiret Jearim de Balá, fazia uma curva em direção ao oeste até o monte Seir, prosseguia pelas encostas norte do monte Jearim, isto é, Quesolom, em seguida continuava descendo até Bet-Semes, passava por Timá, depois ia para a encosta norte de Ecrom, virava na direção de Sicom, continuava até o Monte Balaá, chegava a Beneá, terminando no mar. Então a igreja era muito grande. Era, não é, né? Você acha que essas guerras nos dias de hoje ainda é por causa disso? Você sabe tudo disso. Ainda continua por causa das bênçãos do Senhor. A fronteira ocidental era o litoral do Mar Grande, ok? Então, o Mar Grande. Então, as coisas de Deus é sempre perfeita, do começo ao fim. Eram essas fronteiras que derramavam, demarcavam Judá por todos os lados, de acordo com seus clãs. Então, né, era algo assim. A bênção de Deus era com Judá, ok? Vamos continuar. Conforme a ordem dada pelo Senhor, Josué deu a Caleb, filho de Nun de Jofé, uma porção da terra de Judá, que foi Kiriat Arba, isto é, bom. Arba era antepassado de Enac. Então, uma parte ficou para Caleb, ok? Ali na terra de Judá. Aleluia, né? Caleb teve essa parte que a gente vê aqui, né? Quando Caleb recebe a parte de Hebron, tá? Que tá no capítulo 14, tá? Mas por quê? Porque Caleb, ele foi fiel com Deus. A gente não pode esquecer da fidelidade de Caleb, tá? A gente não pode esquecer da fidelidade de Caleb para com Deus, né? Quando ele viu ali o mar vermelho, desculpa. E quando ele foi na terra de Canaã, ver a terra com os 12 espias, ele foi fiel a Deus, ele foi fiel. Então, pronto, Deus abençoou ele. Então, vamos continuar. Caleb expulsou de Hebron os 3 Enaquim, Sesal e Matamal, descendente de Enac, dali avançou contra o povo de Debi, anteriormente chamado Kiriat Zefé, e Caleb disse, darei minha filha Aquisa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat Zefé. Então, né, ainda tinha tudo isso, ele deu a filha dele, né, quem conquistasse e atacasse Kiriat Jefé. Olha a história, continuando. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou, e Caleb lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. Olha que linda igreja. Né? Então, algo assim que, né, Deus, né, Caleb fez e que Deus deu para ele. Vamos lá. Quando Aquisa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela,
Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Calebe: o que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe, dai-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. Ai, Stamanda Sodecai. Aramanai Ashure me decomanai. Olha que Deus falou comigo agora e para você, aleluia. Deus tem águas vivas, a gente jorra, né, as águas vivas, né? Lembre daquela mulher ali em João 4. João 4. Ai, gente, João 4 é Jesus levando para o deserto pelo Espírito. Nossa, é João 4 mesmo. Deixa eu ver, igreja. Deus está falando João 4, deixa eu ver. Meu Deus. Ai, é tanta coisa, Senhor. Deus, é tanta coisa na tua palavra que quando eu começo a ver, vamos lá, João 4, Senhor, o que tem João 4? Aleluia, glória a Deus, aleluia. João 4 mesmo. Jesus, ele diz assim, aleluia. João 4, né? Olha, João 4, versículo 10, tá? O Evangelho de João 4, 10, olha o que Deus me fez lembrar. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, eu lhe daria água viva, tá? Aleluia, Ramandachui decai. Deus está dando água viva aqui para mim e para você neste dia, tá? Deus está dando água viva, nai, achoremi decomanai. Deus, ele está dizendo que ele está dando água viva para mim e para você, tá? Nesta manhã, ok? Receba aí que Deus está dando água viva, tá bom? Para mim e para você nesta manhã, para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Aleluia. Aleluia, Senhor da glória, que coisa linda, né? Oh, aleluia. Aleluia. Filha de Calebe. Deus, Jesus está falando que está dando água viva para mim e para você. Você crê? Você crê que hoje tem água viva para mim e para você? Né? Jesus está mandando dizer que tem água viva, então eu recebo, tá bom? Recebe você também, porque esse Deus, Aramandaçu de Comanai, que a gente serve, ele está entrando com providência na minha e na sua vida nesta manhã. Deus está mandando dizer, quero um presente, respondeu ele. Deus tem presente para mim e para você nesta manhã, aleluia. Oh, glória. Respondeu ela, já que me deu terras, Deus tem presentes, Deus tem bênçãos materiais para mim e para você nesta manhã. Oh, Rabandai Yaxerebedecomanai. Dei-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores, né? E as inferiores. Aleluia. Deus está mandando dizer, e eu vou receber para mim também, que Deus está jogando por terra barreiras, né? Yaxerebedecomanai. Aquilo que Deus te prometeu, você vai receber. A herança que Deus tem para você e para os seus filhos, você vai receber. Aquilo que Deus tem prometido para você e a sua família, você vai receber. Deus tem um presente para você nessa tarde, neste dia, nesta manhã, no dia 30 de junho de 2025. Guarda aí, né? Eu não sei para que dia é para você essa palavra, mas para mim é hoje. Arai decomanai manda sai, tá? Às vezes a gente está tão cansada, mas Deus diz que Ele tem um presente para nós nesse dia, amém? Calebe foi fiel a Deus. Calebe foi fiel a Deus. Aleluia. E você está sendo fiel a Deus, né? A gente vê isso lá no versículo 14, tá? Fala no versículo 14, 9 e no versículo 14, 9 e 14 diz que ele foi inteiramente fiel a Deus, Deus de Israel, né? E ele foi. Você está sendo fiel? Eu sei que a gente não é inteiramente, ninguém é 100%, né? Mas que a gente venha tomar uma posição para fazer aquilo que o Senhor quer, e não é fácil. Esta é a herança da tribo de Judá. As cidades que ficavam no extremo sul da tribo de Judá no Negueb, na direção da fronteira de Edom, eram Cabizel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adala, Quedes, Razon, Itna, Zifa, Tele, Belá, Razó, Hadata, Kiriote, Rezon, que é Razó, Amá, Semá, Molaba, Hazar, Gad, Esmon, Bet, Pelete, Hazar, Suá, Bertseba, Biziorte, Balá, Balalim, Azem, Etolat, Quelon, Romá, Ziklag, cidades que a gente já vê, né? Madama, Sassana,
Leboate, Linhami, Rimon, eram 29 cidades e seus povoados. Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Na Cefelé, Estaú, Zorá, Asna, Zanoá, Engani, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Zocó, Azeca, Zaraim, Adilum, Gedear, Gederoti, eram 14 cidades. 14 cidades com povos, né? Então, era muita coisa, era muita bênção, né? Aleluia, né? A igreja, quando Deus faz essas fontes, encheu meu coração de alegria, né? Porque as fontes superiores e as inferiores, né? Elas irrigavam as fazendas locais em Hebron. Isso trazia o quê? Prosperidade. Deus está trazendo prosperidade nessa manhã pra gente, tá bom? Prosperidade, aleluia. Você crê, igreja? Eu recebo, porque eu estou precisando de um milagre em tudo quanto é área, financeira, né? Espiritual, material, na saúde, principalmente na área espiritual, né? E na financeira. Mas Deus está trazendo prosperidade nessa manhã. Olha que Deus está mandando eu falar. Eu não sou de falar isso nem vídeo, mas Deus está mandando eu dizer, né? Então a gente vê, né, que essas cidades, né, ali, todas essas cidades, esses nomes, né, de cidades, essas terras, né, que foram ali, nas cidades baixas que foram tomadas, né, elas foram destinadas ali para a tribo de Dan, tá? Essas aqui do 33, tá? Então a gente vai prosseguir. Então tudo quando vinha, ela vinha junto com seus povoados. Não era só as 29 cidades, tá? Igual ver aqui, era 29 cidades com seus povoados, eram as cidades e tudo junto, tá? Igual no 30, né? Na Cefelá, e vai Asni, Zanoa, Gideon, aí vai assim. E eram as 14 cidades com seus povos, tá? Com seus povos. Prosperidade, Deus está trazendo aí, né? Aquilo para abençoar a minha e a sua vida. Ai, tem hora que eu fico toda chorosa. Hoje eu tô chorosa. E vamos lá. Zena, Radassa, Miguel, Gade, Dileã, Mispa, Joctel, Lages, Bezicate, Eglon, Cabon, Lamas, Kites, Gederote, Bet Dagon, Namá, Máquina. Eram 16 cidades com seus povoados, né? Então, igreja, era tudo assim, tá? Era 16 cidades, era 30, era 20. Libna, Éter, Zam, Ifitá, Asna, Nezib, Quiela, Quizib, Marazé, eram 9 cidades. Então, Deus mostrando, 9. 9 cidades, 16 cidades, 9 cidades. Ecrom com suas vilas e seus povoados. De Ecrom até o mar, todas as cidades na extremidade de Asdod, com seu povoado, Asdod com suas vilas, seus povoados, Gaza com suas vilas, seus povoados, até o ribeiro do Egito, o litoral do Mar Grande. Igreja, Deus tem uma prosperidade. Eu estou falando aqui com a igreja, né? Ai, Shuide Komanai, nesta manhã. Deus ele está dizendo para mim que ele tem uma grande prosperidade. Nayasture me decomanai. E vai vir assim coisas grandes que vai surpreender. Nayashure me decomanai. Até aqueles que conheceram a minha vida e a tua, eu quero crer, que não vão acreditar no que Deus vai fazer. Tamanha prosperidade. Tamanha prosperidade que está vindo da parte de Deus. Deus, ele diz que ele é o dono dos céus, que ele é o dono da terra, da água, do mar e de tudo, o povo e tudo que tá lá. E quando ele dá uma ordem, tem que liberar. Aleluia. Vamos lá. Ecrom com suas vilas e seus povoados, de Ecrom até o mar, todas as cidades das proximidades. Aleluia. Glória a Deus, né? De Asdod com seus povoados, Asdod com suas vilas, seus povoados, Gaza com suas vilas, seus povoados, até ribeiro do Egito, né? Até o ribeiro do Egito, o litoral do Mar Grande. Nas regiões montanhosas, Sami, Jati, Sacó, Dana, Kiriat, Sanak, Edeb, Anab, Semani, Gozém, Rolom. Você sabe quem é Gozém, né? Lembra lá do povo de José, quando foi para lá? José deu a cidade de Gozém para eles cuidar dos seus animais. Rolom, Gilom, eram 11 cidades e 11 povoados, aleluia. Glória. Apesar que tem 2 Gozém na Bíblia também. Arabe, Duma, Esa, Janim, Betepuá, Feca, Ruba, Kiriat, Arba, Hebron.
Eram 9 cidades. Peraí. Ai, era minha mãe interfonando. E aí diz assim: Maom, Carmelo, Zif, Jutá, Jeriel, Gideon, Zanon, Caim, Gibeá, Tima, eram 10 cidades e seus povoados. Então, a igreja não era só as cidades, eram as cidades e os povoados, né? Tamanha bênção. Halu, Betzur, Gedor, Marat, Batenote, Etecom, eram 6 cidades com seus povoados. Então, a bênção era muito grande, né? Deus tem coisa grande chegando. Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, Rabá, eram 2 cidades com 2 povoados. 2 cidades. 2 cidades. Até... No deserto, olha só, no deserto. Então, a gente tem que ver que Deus, ele põe no deserto, no 61, tá bom? Então, assim, quando ele põe assim, é tipo uma divisão, tá? No deserto, igual no 33, na Cefela, Bet-Arabe, Midian, Secane, Bizã, cidade do Sal, Eganged, eram 6 cidades com seus povoados. Desculpa. E aí, diz assim, no 63, os descendentes de Judá, vamos lá? No 63, os descendentes de Judá não conseguiram expulsar os jebuseus que viviam em Jerusalém. Até hoje, os jebuseus vivem ali com o povo de Judá. Então, ainda teve esse intercalço aqui, né? Então, Jerusalém ainda tem um povo de Jebuseu até nos dias de hoje que vive ali no meio, né, do povo de Israel. A gente vê que toda essa região montanhosa, né, todo o sul de Jerusalém, tudo ali, né, e as demais cidades, né, inclusive Tecoa, que é Belém, né, igreja, é muito tremendo porque a palavra do Senhor, ela vem assim falando e a gente fica até meio aqui, como eu posso dizer, passada, né? Porque é muita coisa, né? É muito detalhe. Quando a gente é, se dá conta das cidades, do que Deus fez, né? Do que ele faz, né? Até nos dias de hoje, com o povo de Israel, é tudo muito abençoado, aleluia. Então, e diz assim: o deserto, a região seca do Calcário, o leste e sul de Jerusalém, que se estende até o Mar Morto, né? Então, é muita história, né? E aí a gente vê, né, que é tudo um modo positivo de Deus trabalhar com o povo, embora muitos acreditem que a cidade de Sal seja Quirum. Você sabe que Quirum é onde foi achado a maioria dos escribas, né, que produziam um rolo do Mar Morto, foram achados esses dias. Eu acho muito linda essa história, de vocês puderem, tá vendo, tá? Sobre os rolos do Mar Morto, é tremendo, como acharam por acaso, coisa recente do século passado, ok? Os jebuseus, né, esses homens ainda são registrados ainda, né, aí no livro do Senhor ainda, eles aparecem ainda nas ocupações de Benjamim, né, os jebuseus tá em Juízes 1:21, a gente vai ver falar deles. Mas que Deus abençoe vocês, que Deus possa falar melhor os vossos corações, mas eu sei de uma coisa, aleluia, que Deus tem bênção para mim e para você, tá? O Senhor diz assim sobre cidades com povoados, Deus diz de bênção, de fortificações, coisas grandes, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, que as terras da tribo de Judá, né? Jesus, leão da tribo de Judá, que a bênção dele possa se estender sobre a mim e sobre a sua vida, né? Porque nós não somos judeus, né? Mas nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. E a gente torce, né? E a gente ora para Israel, porque é a cidade santa, né? É a cidade de Deus, é a cidade do povo de Deus, né? É o povo que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Como Messias, Yeshua, mas nós que o aceitamos somos pessoas riquíssimas, né? Da presença e do poder de Deus. E é isso que importa para mim e para você. Sermos, né, o escolhido, né? Aquele povo que veio de longe e que Deus alcançou nos 4 cantos da terra. Por amor do seu filho amado, né? O despojo da cruz, né? O despojo de Cristo ali, o sangue de Cristo, né? Derramado naquela cruz. Foi um despojo para mim, você e toda a humanidade. E todo aquele que nele crê, né? Não pereça, mas tenha vida eterna. Deus abençoe e fique na paz. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe.